Olá, que bom te encontrar mais uma vez aqui no canal Minuto Missionário. Eu sou o Paulo Eduardo. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, seguindo os nossos estudos. Nós que todos os dias estamos aqui trazendo uma porção da Palavra de Deus. Estamos fazendo estudos expositivos, observando versículo por versículo da Palavra de Deus, olhando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Se você não é inscrito no canal ainda, eu peço você que se inscreva. É importante a sua inscrição. Deixe o seu like, o seu joinha aí. Faça um comentário, mesmo que breve. Essa sua interação é importante para nós. Importante para saber que você está aí. E importante para o YouTube entender também que as pessoas estão engajadas, nos nossos vídeos aqui. E recomendar para mais pessoas. Vamos lá para mais um estudo então? Muito bem, nós seguimos o nosso estudo, estamos no capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Gálatas, aos cristãos lá da Galácia, como já falamos aqui, que estavam sendo atacados por alguns judaizantes, que queriam colocar os costumes da lei, também agregando eles ao fato da salvação em Cristo Jesus. E isso estava gerando um problema naquela igreja. E Paulo vai tratar agora para nós a questão da doutrina da justificação pela fé. E aqui nós estamos falando de um contexto deste conflito que Paulo teve com Pedro, Pedro apoiando ali naquele momento os judaizantes. Irmãos, para falar da justificação, a justificação é uma doutrina evangélica revelada por Deus e é algo que não foi descoberto por homens, é algo que Deus revelou, Deus mostrou para nós a doutrina da justificação, onde tanto judeus como gentios, trazendo para o contexto aqui do capítulo 2, são salvos pela mesma maneira, não pelas obras da lei, mas pela graça de Deus. Ambos justificados pela fé e não por obras. Isso é algo que nós precisamos olhar, analisar e trazer isso muito claro no nosso coração. Irmãos, se a justificação pelas obras fosse o caminho da salvação, o homem só iria receber aquilo que ele fez por merecer. Então as glórias, o resultado da sua salvação seria por causa das obras que ele realizou. A glória então seria do homem pela sua salvação. Mas a justificação por meio da fé coloca Deus no centro do palco. A justificação por meio da fé mostra a redenção que o homem se beneficia, mas vindo totalmente da parte de Deus. E é por isso que toda a glória da nossa salvação é dada somente a Deus. Justificação. Observando John Stott falando sobre justificação, ele diz que justificação é um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais e é exatamente o oposto de condenação. Então, justificação é o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada e justificar, é o contrário, é declarar uma pessoa sem culpa, inocente, justa. E na Bíblia, essa palavra justificação nos fala de um ato imerecido do favor de Deus, por meio do qual coloca diante de si o pecador. Não apenas perdoado, mas isento de culpa, que é mais profundo ainda. Ele é isento de culpa. Sabe, Deus aceita o homem pecador, Deus trata o homem pecador e declara ele agora como justo. Tem um comentarista que eu gosto muito, tenho dificuldade de falar o nome dele, por isso que eu não falo dele. Mas eu gosto muito desse comentarista, como ele diz que justificação não é apenas perdão. Eu achei isso muito profundo, ele colocando esse aspecto assim. Justificação não é apenas perdão, porque uma pessoa perdoada volta a pecar e torna-se culpado de novo. Mas a justificação nos diz que uma vez justificados pela fé, nunca mais seremos declarados culpados diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. A justificação é diferente de um indulto, pois um criminoso que recebeu um indulto, ele carrega a sua ficha criminal
constando os seus crimes. Quando um pecador é justificado pela fé, os seus pecados são perdoados, os pecados passados, diz a Bíblia, não são mais lembrados, não são mais usados contra ele. Deus não registra as suas transgressões. Que maravilha, não é? Poder olhar isso. Salmo 32, versículos 1 e 2 fala isso, Romanos 4, versículos de 1 a 8. Isso é a maravilha da obra da justificação que nós recebemos em Cristo Jesus. A justificação é um ato, ela não é um processo. O versículo 16 nos dá isso e deixa isso muito claro. Irmãos, a justificação é um ato exclusivo de Deus, não é uma obra humana. A justificação não é um ato repetitivo, é um ato que acontece de uma vez por todas. A justificação não é um processo, nós não vamos sendo justificados aos poucos. A justificação não possui graus. O menor cristão ou o mais santo dos cristãos são todos justificados diante de Deus de igual modo. Então não tem um mais justificado do que outro. Não existe grau de justificação, porque se a justificação fosse pelas obras, aí sim teríamos graus de justificação. Mas como é algo que parte de Deus, não é um processo gradual. A justificação tem a base, a morte de Cristo, como a causa meritória de tudo isso. A justificação ela é baseada na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós não somos justificados pelas obras da lei, nem mesmo por causa da nossa fé. Nós somos justificados por aquilo que Deus fez, não aquilo que nós fazemos para Deus. Nós somos justificados pelo que Deus fez por nós. Entenda isso. A nossa justificação não é pela fé, por meio da fé. E isso é algo que nós precisamos lembrar sempre. A única obra que Deus aceita como base da nossa justificação foi a obra redentora, expiadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício expiatório de Cristo é a causa meritória da nossa justificação. Somos justificados em virtude da morte de Cristo em nosso favor. Salvos pela graça de Deus revelada, manifesta na obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Deus justifica pecados. Deus justifica pecadores. Deus não justifica pessoas boas. Entenda isso. Deus não está procurando pessoas boas para justificá-las. Deus está justificando pecadores. Pessoas que reconheçam os seus pecados. Paulo diz em Romanos 4 e 5 que Deus justifica o ímpio. Aqueles falsos ensinadores, aqueles falsos apóstolos, eles não rejeitavam Cristo. Preste atenção nisso aqui. Eles não rejeitavam Cristo, eles não rejeitavam a fé, mas exigiam que as cerimônias fossem juntadas, fossem colocados juntos, como se ambos tivessem igual peso para a nossa justificação. Isso é um problema. Isso é um problema que ainda hoje muitas pessoas querem colocar e precisamos atentar a isso, viu, meus irmãos, amigos que nos escutam? Tem pessoas hoje, tem grupos hoje que falam de Cristo, falam da fé, mas querem agregar a isso como fundamento para a salvação outras coisas. Você fala de Cristo, fala da cruz, mas fala do sábado também que você precisa guardar para ser salvo. Fala da cruz, fala de Cristo, mas fala das boas obras que você precisa fazer também para ser salvo. Fala até um absurdo que eu vi esses dias, a pessoa falando de Cristo, falando da cruz, mas falando que o dízimo também é questão para você ser salvo. Colocam de igual modo, irmãos, nada além da cruz de Cristo é necessário para a nossa justificação. E foi isso que Paulo repreendeu aqueles cristãos aqui. Se Paulo tivesse admitido, irmãos, a junção aqui do ensino desses falsos apóstolos, colocando junto com a obra da nossa redenção,
nós estaríamos hoje perfeitamente de acordo com aquilo que era ensinado por aqueles perturbadores da igreja. Paulo poderia ter dito, tá bom, quer fazer, faça, vamos fazer só para ter paz. Não, Paulo repreendeu, porque não pode ser admitido. E se você está sendo ensinado, doutrinado, ouvindo isso, cuidado com isso. Sai fora dessa. A obra da nossa salvação é exclusivamente pela obra redentora da cruz de Cristo Jesus. Somos justificados por Deus. É muito claro o que a palavra diz. Justificação como um ato judicial de Deus. Não descansa nas nossas obras. Gálatas 3:11, Gálatas 5:4, Romanos 3:20 e 28. Nem mesmo na fé, como uma obra do homem, como Efésios 2:8. Não é por você ter fé, mas a fé é um meio, é um instrumento. Mas ela é unicamente na graça soberana de Deus em Cristo Jesus. Somente a obra mediadora consumada por Cristo provê uma base legal para a nossa justificação. Somente assim o homem pode chegar a ser considerado justo diante de Deus, porque só Cristo satisfez completamente as demandas da lei de Deus. Ele não só pagou a nossa dívida, mas também rendeu obediência aquela que nós devíamos, e agora nós cremos em Cristo e somos salvos. Romanos 3:24, Romanos 3:24, aqui Gálatas 3:24 também fala, 2 Coríntios 5:21, Efésios 1:7, todos textos que dão base a isso aqui. E eu termino esse estudo lembrando, a justificação tem na fé a sua causa instrumental, e eu preciso reforçar isso aqui antes de terminar esse estudo. Somos salvos não pela fé, mas pela graça mediante a fé. A fé não é a causa meritória, mas é a causa instrumental da nossa justificação. Não é só você ter fé para ser salvo. Não é você achar que você é salvo pela sua fé. A fé ela é um meio, é um instrumento. A justificação não procede da fé, assim como não procede das obras. Mas a justificação é apropriada por meio da fé. É como se Deus nos apresentasse Cristo e por meio da fé nós recebêssemos. É como se a fé fosse a mão estendida para receber o presente da vida eterna que Deus nos oferece. Os judaizantes queriam a salvação. Eles criam em Cristo, mas eles queriam as obras da lei, a prática da lei, para também experimentarem a justificação. Justificação pela fé, mesmo sendo essa fé um dom de Deus, não reduz o homem a uma mera passividade. Nós não estamos falando aqui que porque você não tem que guardar a lei, porque você não precisa de obras, que você já é salvo automaticamente. Não. João 3,16 nos fala que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo, né? Foi oferecido naquela cruz por nós, mas todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Paulo escreve em Filipenses 2, versículos 12 e 13, que tanto Deus que dá, não é? O agir, o mover, nós precisamos caminhar, buscar, obedecer, estender a mão para receber a salvação que Ele oferece. Não é algo passivo, automático, não, eu preciso crer. Que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê direcionamento para entendermos e praticarmos isso na nossa vida diária. Entender que só por Cristo somos justificados, nada que fazemos, mas também não é algo automático. Eu preciso ter a atitude de crer, receber, e isso por meio da fé. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo, e eu espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.